o Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Ex-presidenciável Ciro Gomes volta a falar sobre os rumos do PDT no Ceará, a briga com o irmão Cid, o isolamento político a que foi submetido e reafirma a indisposição para concorrer às eleições de 2026, seja para presidente da República, governador ou deputado federal. Quem tem mais informações é o repórter Carlos Alberto. O ex-presidenciável Ciro Gomes expõe frustração com os rumos políticos do país. Reconhece que está isolado, reafirma indisposição para disputar novas eleições e, ao ser abordado sobre a crise interna que implodiu o PDT no Ceará, diz que não brigou com o irmão Cid, mas foi Cid, conforme enfatiza, que o abandonou. Em entrevista publicada neste domingo pelo jornal o Globo, Ciro voltou a falar sobre as críticas que fez à senadora Janaína Farias, a quem chamou de cortesã e assessora para assuntos de cama. Lamentou o rumo que as suas declarações tomaram e afirma que, em nenhum momento, foi machista. Fez a crítica a Janaína, segundo ele, para mostrar o despreparo da segunda suplente para assumir o mandato no Senado. Sobre a relação com o irmão Cid Gomes, senador que trocou o PDT pelo PSB, Ciro responde ao questionamento da reportagem do jornal o Globo de que teria começado a briga com um histórico da relação entre ambos e revela mágoa e sentimento de traição. Abre aspas. Lancei o Cid como candidato e me tornei inelegível no Ceará por força da lei aos 50 anos. Eu era a unanimidade no Estado. De repente, comecei a ter aresta, todas para defender o Cid. Na última eleição, fui abandonado por todo mundo e por ele também. Fui eu quem briguei? Nunca briguei com ele. Nunca trocamos uma palavra áspera na vida, fecha aspas, afirma Ciro Gomes ao recordar que, na crise do PDT, fez um apelo ao irmão, mas não foi atendido. Abre aspas, simplesmente eu fui lá e pedi a ele. Não faça isso, você está me abandonando e eu estou sozinho, fecha aspas. Ciro disse ainda que pediu a Cid para coordenar a sua campanha, mas recebeu como resposta um não. Sobre o futuro da relação, Ciro revelou a mágoa, abre aspas, não quero mais. Traição e ingratidão, sabe? Fecha aspas. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Beto Almeida. A análise política com credibilidade e isenção. Então, Marcos, bom dia para você, também para os nossos ouvintes, começando a semana com essa entrevista do ex-ministro e presidenciável, ex-governador do Ceará. Ele foi ex-governador do Ceará, 4 vezes candidato à presidência da República, em 1998, em 2002, 2018 e 2022, quando teve apenas 3% dos votos no país. Ciro, como diz aí na entrevista ao jornal o Globo, lavou a alma, abriu aí o coração e falou sobre muitas coisas em relação a esses últimos acontecimentos da política nacional, mas principalmente em relação ao seu entorno político, à sua realidade política. E a gente percebe claramente que ele tem sim muitas mágoas, tem muitas coisas ainda travadas na relação inclusive familiar com o irmão, o senador Cid Gomes, a quem ele deixou assim claro numa pergunta feita, porque essa entrevista do Ciro, ela foi feita, Marcos e ouvinte, na semana passada, na quinta-feira na realidade, foi feita na quinta-feira porque tinha um encontro do PDT nacional e o Ciro abriu o coração, disse que estava saindo da toca, que depois de muito tempo, sem realmente se expressar da forma como pretendia, ele falou para os presentes nesse encontro nacional do PDT. E num determinado momento da entrevista, ele foi indagado exatamente se voltaria, a reatar as relações com o senador Cid Gomes, com o irmão. Ele disse que não. Ele disse que não tem essa pretensão, que está devidamente magoado. Disse que, inclusive, Cid Gomes se recusou, o abandonou, na realidade, a ser o coordenador da campanha dele, na última campanha dele de 2022, como era tradição, como sempre acontecia. E aí ele disse, você está me abandonando no momento em que todos estão me abandonando. Mas ele diz o seguinte, que tem uma diferença aí. Ele diz que todo político
ou ex-político acaba no ocaso. Tem uns que sabem disso. Ele diz que sabe as consequências desse ocaso. Outros não sabem ainda disso. Tem um fato também, Marcos, interessante nessa entrevista que ele deu para o jornal o Globo, quando ele falou, por exemplo, nessa questão do PSB, na debandada. Hoje ele disse que não acredita, por exemplo, numa debandada maior agora de filiados do PDT, por exemplo, para o PSB. E ele foi ainda mais enfático. Ele disse, olha, essa debandada para o PSB não está acontecendo por conta do Cid Gomes. O partido o PSB, está hoje ligado ao ex-governador e atual ministro da Educação, Camilo Santana, que está no PT, e quem comanda o PSB é o pai dele, Eudoro Santana. Ou seja, ele quis dizer que, na realidade, tudo isso, essa grande atração que se tornou o PSB, não é exatamente pela força do senador Cid Gomes, mas pelo entorno que existe dos parlamentares, de políticos, de outros filiados, que veem na força do ministro Camilo Santana. Então, ele deixou claro que Cid pode estar tendo um entendimento equivocado em relação a isso. Outro aspecto é que ele voltou realmente a criticar a Janaína Farias, que é senadora e que foi secretária, né, a pessoa que auxilia diretamente o Camilo Santana. E ele diz, olha, me acusam de machista. Ele diz, porém, o seguinte, que o alvo dele nunca foi a Janaína. O alvo dele sempre foi Camilo Santana, ex-governador, hoje ministro da Educação. Ele diz que critica o patrimonialismo de Camilo Santana. Ele diz que todo mundo viu essa derivação dele como sexismo, como machismo. Aí ele diz o seguinte, não, a mulher não entra na política para ficar imune. Ela não se torna imune. Ela também é alvo de crítica. E aí voltou então a fazer essas críticas à Janaína Farias, inclusive naqueles campos de acusação, chamando ela de cortesã e tal. A política, a entrevista do Ciro é uma entrevista realmente que está boa. Boa porque você encontra um homem amargurado, sim. Um homem decepcionado, sim. Mas tem aspectos muito bons para avaliar, porque tem muitas verdades no que ele diz. E isso é inegável. Ciro é muito bom nessa questão de fazer essa análise do quanto que o homem, como está hoje o país, em que maneira o país é visto hoje, inclusive nessa questão da polarização. Uma das perguntas lá feitas para ele é que diz, olha, o senhor brigou contra a polarização. A polarização política, Marcos, hoje o país está dividido, continua dividido. Tá? Mas aí o repórter, a pessoa pergunta aqui, olha, mas ela permanece a polarização. Então o senhor foi derrotado nessa briga sua contra a polarização? E ele disse, não, o Brasil está derrotado, porque isso está aniquilando o nosso país. Isso só se resolverá, segundo Ciro Gomes, quando Lula sair do jogo. Aí nas palavras do Ciro Gomes, teve o 1º de maio vexaminoso e a turma de Lula fica dizendo que organizaram errado. Não foi isso. Eles quebraram a lógica da representatividade da sociedade civil pela cooptação. O povo foi embora. E sabe quem é que está falando para eles? A direita. Não na agenda real, mas na agenda de costumes. A esquerda brasileira capitulou. Ou seja, é uma avaliação muito, muito dura, muito real, e por isso que eu digo, a entrevista vale muito, muito a pena ser lida, ser bem analisada. Inclusive, o senhor, uma das perguntas também era, o senhor tem criticado o governo, mas o presidente do seu partido, que é o Carlos Lupe, virou ministro da Previdência Social. Olha só. E o seu irmão Cid Gomes foi para o PSB, que é o partido aliado do PT. O senhor está ficando realmente isolado? Ele diz, completamente isolado. Mas minha posição não é anti-PT, ele diz, é anti-modelo. Eu não condeno ninguém. Lupe está se esforçando como ministro. E repare, se ele não aceita, Lula tinha ido em cima de um pedetista qualquer e estilhaçado o partido. Ciro disse que não vê problema nessa questão da contribuição. Tanto é que ele disse que se considera um apaixonado pelo Brasil, mas um amante não correspondido. Aliás, sobre isso, na semana passada, o Mauro Filho, que é deputado federal, sempre foi uma pessoa ligada a Ciro Gomes, recebeu um convite para ser vice-líder do governo Lula, lá na Câmara dos Deputados. Imagina, o Mauro Filho, vice-líder do governo Lula. E o Mauro disse claramente que foi pegar a opinião com Ciro Gomes, foi consultá-lo, e ele disse, vá, dê sua contribuição. Você tem muito a contribuir dentro do governo e do país. Foi isso que ele falou. Então, é uma entrevista realmente que marcará muitos debates e muitas análises durante essa semana, Marcos.
Marcos. E daqui a pouco, no Bate-Papo Político, o jornalista Beto Almeida. Vamos conversar sobre muitos outros assuntos. A gente tem ainda essas questões, por exemplo, de cassação de mandatos aqui de prefeitos, deputados aqui no estado do Ceará. Nós vamos conversar também, Marcos, sobre uma previsão muito otimista para a região Nordeste, que ela vai crescer nos próximos anos bem acima do Brasil. E a gente vai já destravar sobre isso aqui. E finalizando o primeiro bloco do Bate-Papo Político, mandar abraço aqui aos ouvintes, enviando mensagens no WhatsApp 859-9273-4353. O José Rodrigues da Silva, o Zezão, abraço para você, Zezão, diz que acompanha aí Itapajé há 15 anos na sintonia do jornal Alerta Geral. Jornalista Beto Almeida, bom dia a você, Zezão, a todos aí de Itapajé. Bom dia. O Cascudo também aqui do ICO, dizendo aqui que está nos ouvindo, graças a Deus aqui acompanhando o nosso Alerta Geral. Mandar um bom dia também pro Rubão, o radialista Rubão, que é nosso ouvinte, Renato Abreu e toda essa turma, Marcos, que está acompanhando o melhor da informação aqui no Alerta Geral. Abraço também para Fátima Nascimento na sintonia. Voltamos daqui a pouco. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Sabe quem pode deixar a sua vida ainda melhor? A Credencial Sesc. Ela te dá um mundo de benefícios do Sesc, como clínicas de saúde e estética, academias, esportes, restaurantes, shows, viagens, desconto em cursos do Senac e muito mais. E tudo num precinho imbatível que só o Sesc faz pra você. Curtiu? Então faça a sua Credencial Sesc na unidade Sesc ou Senac mais próxima ou no site sesc-ce.com.br. Sistema Fê Comércio. Presença que faz diferença. Você tem uma empresa e quer vender mais? E você, quer organizar as finanças? Então o Sebrae é para você. Que deseja melhorar o atendimento, fortalecer a gestão, entrar de vez no mercado digital e impulsionar seus resultados. Seja qual for o seu ramo ou o tamanho da sua empresa, se você quer inovar, se reinventar e expandir o seu negócio, vem pro Sebrae, porque o Sebrae é para você. No Ceará, mais de 64 mil novos empregos foram gerados desde o ano passado, sendo o segundo estado a criar mais postos de trabalho no Nordeste. Com os incentivos do governo do Ceará, tem mais gente contratando, trabalhando e fazendo a economia avançar. Trabalho que dá resultado e não para de avançar. Tá trabalhando, tá gerando, é o governo do Ceará. Governo do Estado. Cuidar das pessoas. Avançar o Ceará. A Assembleia Legislativa é a Alesse, a Casa do Povo Cearense, e trabalha para servir o cidadão. Unindo sua história e seu trabalho, em 2023, a ação Vem Pra Alesse abriu as portas do parlamento com serviços de saúde, emissão de documentos e vários outros. E o projeto Eu Sou Alesse 2030 engajou ainda mais os colaboradores com a missão de servir nosso povo. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, na Casa do Povo. O cidadão vê o amanhã com mais confiança. Vem ser Senac e aprender e conquistar aqui é o seu lugar. Vem que no Senac tem qualificação profissional para você crescer na carreira ou abrir o seu próprio negócio. Vem que tem cursos técnicos, faculdade, idiomas e muito mais. E para você que é empresário, tem consultorias e cursos in company com soluções customizadas. Vem para a maior escola de educação profissional do Brasil. Acesse vencersenacce.com.br e saiba mais. Alerta Geral. São 7h32, de volta na edição de hoje do Jornal Alerta Geral. A gente está ao vivo também, nós estamos ao vivo na internet, no site cearagora.com.br, em nossas redes sociais. E você pode participar da edição de hoje do Jornal Alerta Geral enviando mensagem para a nossa redação no WhatsApp 859-9273-4353. Decisões do Judiciário que afastam gestores e caçam mandatos de deputados mexem com disputa por prefeituras. Em algumas decisões cabe recurso, mas quem perde a ação na Justiça vê o grupo político se fragilizar. As informações chegam com Sátiro Salles.
As mais recentes decisões do Judiciário, com o afastamento de prefeitos e a cassação de mandatos parlamentares, abalam a agenda dos grupos políticos que se preparam para disputar as prefeituras de municípios do interior do Ceará. As decisões, que cabem recursos e podem passar por um novo julgamento, não são definitivas, mas geram incertezas, fragilizam quem é alvo das condenações e abrem caminhos para o fortalecimento dos adversários. Quem entra na mira da justiça com a cassação do mandato e a perda dos direitos políticos busca convencer os correligionários políticos de que as decisões não são definitivas e serão revertidas. O argumento é uma tentativa de segurar os aliados e não deixá-los cair nos braços do inimigo político. E a menos de 5 meses para as eleições de 2024, a Justiça afastou 3 prefeitos dos cargos, Amontada, Caridade e Crateús, após investigações que apontam irregularidades com a aplicação dos recursos públicos. Outra decisão com reflexo na corrida eleitoral é no maciço de Baturité. Com direito à reeleição, Herbeli Mota foi surpreendido nesta última sexta-feira com a decisão do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que o torna, ao lado do vice-prefeito Francisco Freitas, inelegível por 8 anos. A surpresa com o julgamento do TSE é porque no TRE, Herbeli ganhou a ação por unanimidade. Com redação do site Ceará Agora, Sátiro Salles. Marcos, isso desestrutura toda a organização de uma campanha, de uma pré-campanha, bagunça literalmente o coreto, como a gente diz no popular. E não é fácil, porque a gente viu, por exemplo, essas cassações que nós tivemos recentemente de prefeitos, isso muda o cenário político, altera a configuração de forças. E literalmente, Marcos, as pessoas, os aliados, ficam numa insegurança. Afinal de contas, eu vou embarcar numa campanha de um político que a gente não sabe como vai ser o futuro. Ele poderá levar, ganhar, mas não levar, como se diz. Poderá, de repente, enfrentar as urnas com um mandado de segurança, mas quando conseguir realmente a eleição, ou a reeleição no caso, de repente vem lá uma decisão da Justiça Eleitoral e tira o cara do mandato. E aí, como é que a gente fica? Então isso fragiliza, sim. Fragiliza candidaturas, fragiliza esses projetos políticos em andamento. É o caso aí desses municípios que foram citados. No caso de Baturité, o prefeito Herbeli Mota disse que vai recorrer da decisão, que foi surpreendido, porque de fato tudo aqui correu bem no TRE, mas houve um entendimento contrário e foi uma votação, assim, relativamente folgada. 5-2 pela inelegibilidade dele por 8 anos, do vice, pela cassação do mandato também, né, do deputado federal Bismarck Maia e do suplente deputado estadual Aldique Mota. Então a gente percebe que a Justiça Eleitoral continua sendo uma caixinha de surpresas. E muita gente tem que se dar conta o seguinte, que tem que fazer as coisas, Marcos, minimamente de acordo com a lei. Não dá para acreditar que tudo vai terminar em samba nesse país. E após a condenação com perda de mandato do deputado federal Eduardo Bismarck, do suplente à Assembleia Legislativa Aldique Mota, olhares estão voltados, jornalista Beto Almeida, para julgamento da ação de cassação dos deputados e das deputadas estaduais do PL. Quem tem a informação é o repórter Carlos Alberto. Após a decisão do Tribunal Superior Eleitoral TSE, que cassou os mandatos do deputado federal Eduardo Bismarck do PDT e do suplente de deputado estadual Aldique Mota do MDB, outro julgamento com impacto na agenda do Ceará pode definir o futuro da bancada do Partido Liberal na Assembleia Legislativa. Está para ser julgada no TSE a ação de cassação dos mandatos dos deputados estaduais Carmelo Neto e Pastor Alcides e das deputadas estaduais Marta Gonçalves e doutora Silvana. O Tribunal Regional Eleitoral, TRE, cassou os mandatos dos 4 parlamentares do PL por irregularidades com candidaturas fictícias de mulheres. O TRE acatou a denúncia do Ministério Público Eleitoral de que o PL fraudou a cota de gênero.
Carmelo, Alcides, Marta e Silvana permanecem no exercício do mandato até a decisão final do TSE. Há preocupação entre lideranças estaduais do PL e aliados de Carmelo, Alcides, Marta e Silvana é o histórico de condenações pelo TSE de envolvidos com irregularidades na chapa feminina ao Legislativo. Os partidos incluíram nomes de candidatas que, após as eleições, se configuraram como candidaturas laranjas, fictícias. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Esse é mais um impasse, né, Marcos? Que, de certo modo, deixa em suspense como fica essa composição do PL, do Partido Liberal, aqui na Assembleia Legislativa, para a qual eu estou olhando agora, nesse momento. Lembrando que lá, há um pouco menos de um mês, um pouco mais de um mês, aliás, em abril, o Ministério Público Federal, que tem atuação lá no Tribunal Superior Eleitoral, por meio da Procuradoria-Geral da República, ele emitiu um parecer pela manutenção da cassação da chapa de deputados estaduais do PL no Ceará, por conta dessa questão da fraude na cota de gênero nas eleições de 2022. Ou seja, tem aí uma situação ainda indefinida para ser tomada e que vai impactar a vida de muita gente, inclusive da própria bancada do PL aqui no estado do Ceará. A gente está falando aqui da doutora Silvana, do pastor Alcides, da dona Marta Gonçalves, do Carmelo Neto, que são os 4 deputados estaduais do PL e, claro, que estão aí na corda bamba, a depender do entendimento agora do Pleno do Tribunal Superior Eleitoral. Ainda não tem uma data prevista para isso, para essa votação, que teve aí um pedido de vista e tudo mais, mas o fato é que, para complicar ainda teve a decisão que aqui no TRE tinha sido tirado qualquer isenção em relação ao então presidente do partido, Acilon Gonçalves, de condenação. Lá no TSE já houve um entendimento contrário. Mas são medidas, logicamente, que estão sendo aí acompanhadas de perto pelos deputados estaduais, pelo Acilon Gonçalves. Agora é aquela história. Eu continuo dizendo, a gente tem que encarar que o TSE, a Justiça Eleitoral, é uma caixinha de surpresa, então ninguém sabe o que virá de lá. Marcos, eu quero agora aproveitar aqui, nós estamos já pertinho do nosso final do nosso bate-papo, mas tem 2 matérias hoje no jornal O Estado de São Paulo, o Estadão. 2 matérias que dizem respeito diretamente a nós aqui no Ceará, mais uma, até mais ampla, da região Nordeste. É uma coisa muito bacana, tem uma previsão feita lá a partir de levantamentos em relação à questão da economia, de investimentos públicos para os próximos anos, aponta o seguinte, que o Nordeste, Marcos, nos próximos anos, ele vai crescer mais do que o Brasil. Por que isso? Porque tem uma série de investimentos públicos e privados que estão previstos para os próximos anos aqui na região. E isso vai turbinar a economia do Nordeste e fazer com que a gente cresça mais do que, por exemplo, a média de crescimento do Brasil a longo prazo. Um estudo da consultoria Tendências aponta que a região Nordeste deve se expandir numa média de 3,4% ao ano. Isso entre 2026 e 2034. Portanto, um período aí de uma década. Ante 2,5% do que está sendo observado para o país nesse mesmo período. As previsões positivas para a região Nordeste e seus 60 milhões de habitantes estão baseadas em investimentos que devem somar 750 bilhões de reais. Então, assim, quais são esses setores que vão, digamos assim, turbinar esses investimentos na região Nordeste? Gás natural, petróleo, energia eólica, que nós já temos muita, energia solar, concessão de aeroportos, privatização de companhias de energia elétrica e também de saneamento, porque nós temos hoje aquela lei do Marco Zero de saneamento que prevê exatamente a privatização das empresas de saneamento. Então, nesse período de 2026 até 2034, o segundo melhor crescimento vai ficar para a região norte e ainda assim nós vamos estar na dianteira desses crescimentos. São notícias boas, Marcos, que a gente tem que destacar, porque o Nordeste
vai se diferenciar nesse período. O outro ponto, Marcos, para destacar também nessa edição de hoje do Estadão, do Estado de São Paulo, é uma entrevista do deputado Danilo Forte, que é o relator da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias deste ano. E o Danilo dá uma entrevista bem ampla aqui no Estado de São Paulo. Ele diz o seguinte: o governo ainda quer controlar o parlamento pelo toma lá da cá. E ele coloca aqui alguns pontos nessa entrevista que é interessante para quem tiver disposição para ler. Ele diz, por exemplo, que depois de idas e vindas na negociação do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO, ele diz que chegou a uma conclusão sobre a estratégia do governo no Congresso Nacional. Você sabe qual é essa estratégia, Marcos? Qual? A conclusão do Danilo, pelo menos, é o seguinte: no diagnóstico dele, o governo simplesmente não tem estratégia alguma. E muitas vezes age como se fosse oposição para ficar bem na foto com a opinião pública. Aí ele diz, olha, o governo está jogando bola nas costas do Fernando Haddad, numa referência ao ministro da Fazenda, né? Relator da LDO deste ano, o deputado Danilo afirmou que a economia terá muito peso nas eleições de 2026, quando o presidente Lula pretende disputar um novo mandato, configurando aquele entendimento do crescimento na região a partir de 2026, lembra? Mas para ele, Lula quer aumentar a arrecadação jogando o ônus de medidas amargas do outro lado da Praça dos Três Poderes, ou seja, ele quer jogar, na entendimento de Danilo, que o custo e a responsabilidade de tudo isso é o Congresso Nacional e não o Poder Executivo. E as eleições municipais de outubro são vistas pelo Danilo Forte como a antessala da disputa de 2026 ao Palácio do Planalto. Isso é a mais pura verdade, Marcos. Um político, ele encara uma eleição olhando já para a próxima. Então, o que está sendo discutido e debatido de projeto político neste ano nas eleições municipais é uma preparação para o embate de 2026. E aí que ele diz o seguinte, que em 2026 o União Brasil, que é o partido dele hoje, né, que tem o comando inclusive de 3 ministérios no governo Lula, mas não deixa de fazer oposição, já pretende estar casado de papel passado com outros partidos de direita, como o PP do presidente da Câmara, Arthur Lira. Então ele diz que essa aliança, daí é que vai surgir o nome forte de direita para enfrentar o próprio presidente Lula nas eleições de 2026. São análises que o Danilo faz, mas que são absolutamente reais. Marcos, dá tempo de dizer mais alguma coisa? À vontade, jornalista. Mas eu quero falar aqui, sabe, porque se o Leonor estivesse aqui, amanhã ele vai estar com certeza. Aí dizer que eu estava falando demais. Mas é interessante isso daqui, tá? É que o Supremo Tribunal Federal está prorrogando, prorrogou, né, as cotas raciais em concursos públicos até o Congresso votar uma nova lei. Essa decisão é do ministro Flávio Dino, que é ministro do Supremo Tribunal Federal, até recentemente foi ministro da Justiça, e ele diz o seguinte, ele concedeu uma liminar, que é uma decisão provisória, para prorrogar a validade dessas cotas raciais em concursos públicos, porque o prazo de encerramento dessa política é no próximo dia 9 de junho. Como ainda não existe uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, então ele está prorrogando. Essa decisão foi tomada em uma ação direta de inconstitucionalidade que foi aberta pelo PSOL e pela Rede. Pela liminar que foi concedida, a política de cotas, ela então vai permanecer, fica prorrogada até que o Congresso Nacional termine de votar o projeto de lei que trata desse assunto. Então, essa lei de cotas, é bom que se diga, ela foi criada em 2014, com validade de 10 anos. Então, 2014 com mais 10, 2024. Na semana passada, o Senado aprovou a prorrogação da política, aumentando a reserva de vagas para 30%, destinadas a negros, a indígenas e quilombolas. Mas o texto mesmo, ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados. É isso, Marcos. Falei demais hoje, tenho certeza, mas o nosso ouvinte precisava. Tem que falar precisava. um pouquinho mais ainda. Mandar um abraço aqui para o repórter que sempre participa aqui do Bate-Papo Político, o nosso querido Carlos Alberto, que fez aniversário ontem, jornalista Beto Alberto. É verdade, Marcos. Carlos Alberto, olha, você é um dos grandes radialistas desse estado do Ceará. Ele é baiano, se eu não me engano, né, o Carlos Alberto? Não tenho certeza. Eu acho que o Carlos Alberto é baiano. Me corrige aí depois, Carlos Alberto. Eu acho que ele é baiano, mas é um cearense aqui, adotou o Ceará, ele tem um excelente trabalho e um cara que contribui com a gente aqui no dia a dia, Marcos, formidável, mandando informações da Ibiapaba, mandando informações do Ceará, está sempre disponível para colocar informações. Ele tem jornalismo na veia, é um jornalista de mão cheia. Parabéns para você, meu amigo Carlos Alberto, muitos anos de vida, muita paz e muito sucesso, porque você merece. Receba um abraço de toda a equipe, de toda a redação aqui do jornal
Alerta Geral. E ele está confirmando aqui que é baiano. Baiano. Então, abraço para você, viu? Felicidades. Jornalista Beto Almeida, finalizamos então. Finalizamos uma segunda-feira que tá só começando, que será mais curta, porque tem aí o feriado de Corpus Christi. E a gente tá de volta aqui amanhã, se Deus quiser. Bom dia. Abraço, até amanhã. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Você tem uma empresa e quer vender mais? E você quer organizar as finanças? Então o Sebrae é para você. Que deseja melhorar o atendimento, fortalecer a gestão, entrar de vez no mercado digital e impulsionar seus resultados. Seja qual for o seu ramo ou o tamanho da sua empresa, se você quer inovar, se reinventar e expandir o seu negócio, vem pro Sebrae, porque o Sebrae é para você. Agora o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular, para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, roubado ou furtado. Com essa tecnologia é possível criar um alerta para que a polícia possa trabalhar para localizar o aparelho e devolver nas suas mãos. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Governo do Estado. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Sabe quem pode deixar a sua vida ainda melhor? A Credencial Sesc. Ela te dá um mundo de benefícios do Sesc, como clínicas de saúde e estética, academias, esportes, restaurantes, shows, viagens, desconto em cursos do Senac e muito mais. E tudo num precinho imbatível que só o Sesc faz pra você. Curtiu? Então faça sua credencial Sesc na unidade Sesc ou Senac mais próxima ou no site sesc-ce.com.br. Sistema Fê Comércio. Presença que faz diferença. A Assembleia Legislativa é a Alesse, a casa do povo cearense, e trabalha para servir o cidadão. Em 2023, a Alesse foi a única Assembleia do Brasil presente na COP28 em Dubai e a única do Nordeste em importante evento na ONU em Genebra. Também avançou no debate sobre sustentabilidade e na busca por energias limpas, com o seminário Hidrogênio Verde. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Na Casa do Povo, o cidadão vê o amanhã com mais confiança. Bora, menino, vamos! Hoje a Portal City vai de busão e o passeio é 0800. Fortaleza é a única capital do Brasil que deu passe estudantil sem burocracia para tudo que é estudante. Escola pública, particular, universitário. É só ter a carteirinha válida e pronto. Eps, aí tu deu aula, viu? E não é? Fortaleza já tem a melhor educação do Brasil. E tem mais parada pra gente ir. Simbora que a mudança já começou. Prefeitura de Fortaleza. Vem que no Senac tem qualificação profissional para você crescer na carreira ou abrir o seu próprio negócio. Vem que tem cursos técnicos, faculdade, idiomas e muito mais. E para você que é empresário, tem consultorias e cursos in company com soluções customizadas. Vem para a maior escola de educação profissional do Brasil. Acesse vencersenacce.com.br e saiba mais. Alerta Geral. São 7h51. Inscrições para o Enem começam nesta segunda-feira e seguem até junho. As provas acontecem no mês de novembro. A informação com Almir Fernandes. O período de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio 2024 começa nesta segunda-feira e segue até 7 de junho. A inscrição é feita através da página do participante do Enem, com CPF do estudante e senha do portal do Governo Federal, gov.br. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, que é vinculado ao Ministério da Educação e responsável pela organização do Enem, o pagamento da taxa de inscrição deve ser efetuado a partir do dia 27 de maio até 12 de junho. O valor da taxa continua em R$ 85,00, pagável por boleto, Pix, cartão de crédito, débito em conta corrente ou poupança.
Para pagar por Pix, basta acessar o QR Code que consta no boleto. O resultado das solicitações de isenção da taxa foi divulgado pelo INEP em 13 de maio. A aprovação da isenção não significa que a inscrição foi realizada automaticamente. É necessário que o interessado se inscreva para participar do exame. No momento da inscrição, o participante deverá escolher o idioma da prova de língua estrangeira, inglês ou espanhol. Podem participar do Enem na condição de treineiro os estudantes que vão concluir o ensino médio após o ano letivo de 2024 ou os interessados em fazer o exame que não estejam cursando e não concluíram o ensino médio. O candidato, no entanto, deve estar ciente de que sua participação servirá somente para a autoavaliação de conhecimentos. Com informações do Ceará Agora, Almir Fernandes. São 7 horas e 53 minutos. Professores e servidores de instituições federais recusam propostas do governo e seguem com greve no Ceará. Raquel Tavares com a informação. Professores e servidores seguem em greve nas instituições federais de ensino superior do Ceará. Profissionais do Instituto Federal, Universidade Federal, Federal do Cariri e Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira recusaram as propostas apresentadas pelo governo federal. Entre as reivindicações, os profissionais cobram reposição salarial, reestruturação das carreiras e outras melhorias. Os servidores e docentes do IFCE realizaram assembleia nesta sexta, onde decidiram por unanimidade manter a greve. De acordo com o sindicato que representa a categoria, os profissionais consideraram que as propostas não trazem avanços significativos em relação às negociações anteriores. A assembleia foi realizada simultaneamente em Fortaleza e em mais 20 campi. O sindicato informou que a paralisação só acaba após a assinatura de um termo de acordo pelo Sindicato Nacional, que representa os servidores da Rede Federal de Educação Básica, que contemple as principais reivindicações do movimento e não com ameaças e ultimato impostos pelo próprio Executivo. Com informações do Ceará Agora, Raquel Tavares. 7h54. Gasolina sobe 4,76% no Ceará em maio. Foram pesquisados 156 postos de combustíveis em 13 dos 184 municípios do Ceará. A Caroline Farias tem os detalhes. O preço médio da gasolina comum subiu 4,76% no Ceará, indo de R$ 5,67 para R$ 5,94. De acordo com os dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. A pesquisa foi feita entre as semanas dos dias 28 de abril a 4 de maio e entre 19 a 25 de maio, e foram divulgadas neste final de semana. Fortaleza também registrou uma alta de preços um pouco maior no período, de 5,21%, passando de R$ 5,56 para R$ 5,85 por litro. A cidade é a 13ª capital com o preço mais barato da gasolina comum no Brasil. A primeira colocação é de São Luís, com um litro de R$ 5,42. No Ceará, apenas o município de Crateús, que fica a 350 quilômetros de Fortaleza, tem o custo de gasolina mais barato do que a capital, a R$ 5,77 por litro de revenda. Já Itapipoca ficou com o valor mais caro na última semana. Por lá, o combustível é vendido a R$ 6,43 por litro. Ao todo, foram pesquisados 156 postos de combustíveis em 13 dos 184 municípios do estado. Já em relação a outros estados do Nordeste, o valor do litro da gasolina no Ceará é o quarto mais caro da região, atrás de Sergipe, Rio Grande do Norte e Bahia. Já Maranhão está na liderança entre os mais baratos. E em relação às regiões do Brasil, o Centro-Oeste registrou o preço médio mais barato por litro de gasolina. Logo depois, vem o Sudeste. A média nacional do valor do combustível foi de R$ 5,85, ou seja, o valor da gasolina no Ceará ficou acima do nível nacional. Com informações do Ceará Agora, Caroline Farias. 7h57 e agora com a colaboração do jornalista Domingos Távora, as maiores precipitações nas últimas 24 horas. Em Viçosa do Ceará,
Choveu bem. Em Viçosa do Ceará, o registro de 43 milímetros. Em Ipueiras, no posto Matriz, 41 milímetros. Ipaporanga, 37 milímetros. Em Ibiapina, a precipitação na marca de 30,5 milímetros. E em Pires Ferreira, 26,5 milímetros. 7h57. Alerta Geral Esportes. Final de semana a bola rolou pelo Campeonato Brasileiro da Série B, Série C e também Série D. A Série A volta no dia 1º de junho. E ainda teve as semifinais da Copa do Nordeste. Também teve Fórmula 1. E vamos começando pelas semifinais da Copa do Nordeste. Em jogo disputado em Pernambuco, o Fortaleza atropelou o Sport pelo placar de 4-1 e o Tricolor é finalista e vai enfrentar o CRB de Alagoas, que ficou no empate de 0-0 com o Bahia. E nos pênaltis o CRB venceu por 8-7. Decisão, Fortaleza e CRB de Alagoas. Na Série B do Brasileirão, tivemos a 7ª rodada com os seguintes resultados: América Mineiro 2, Santos 1. Teve uma polêmica nesse jogo aí, um gol que não teve fair play, uma confusão danada. O Guarani ficou no empate de 0-0 com o Paysandu. Já o Ituano venceu a Ponte Preta pelo placar de 2-0. O Vila Nova empatou em 2-2 com o Brusque. O Ceará, jogando em casa contra a Chapecoense, venceu pelo placar de 2-1 com um gol no último lance do jogo. E hoje vai ter mais bola rolando. Logo mais às 19 horas tem Coritiba e Operário. Às 21 horas tem Botafogo de São Paulo contra o Novo Horizontino. 21h30 tem Avaí e Goiás. Na Série C do Brasileirão, os dois representantes cearenses, o Floresta e o Ferroviário, irão jogar amanhã, terça-feira, às 8 da noite no Presidente Vargas. Detalhe, os dois estão na zona do rebaixamento. Já na Série D, o Atlético Cearense perdeu em casa de 2-0 para o 13 da Paraíba. Já o Maracanã ficou no empate de 2-2 com o Pacajus. No futebol europeu, Southampton vence o Leeds em final de R$1 bilhão e volta à primeira divisão do futebol inglês. Agora de volta à Premier League. Presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, fala que o Brasileirão irá terminar em 8 de dezembro e descarta eliminar rebaixados para o ano que vem. Na Fórmula 1 tivemos o Grande Prêmio de Mônaco. Leclerc quebra, entre aspas, maldição e vence em casa pela primeira vez. O primeiro monegasco a vencer em Monte Carlo em 74 anos. O piloto da Ferrari conquistou o primeiro pódio da carreira no Principado. Em segundo lugar, chegou Oscar Piastri e em terceiro, Carlos Sainz. A classificação do momento da Fórmula 1: em primeiro lugar tem Max Verstappen com 161 pontos, em segundo tem Charles Leclerc com 138 e em terceiro, o Lando Norris com 113 pontos. Falando de esportes, de Assis Lira para o Alerta Geral. Final de mais uma edição do Jornal Alerta Geral. Muito obrigado pelo carinho da sua sintonia. Agradeço a sua audiência. O nosso próximo encontro amanhã às 7 horas. E você acompanha na íntegra a edição de hoje do Jornal Alerta Geral na internet, no site cearagora.com.br e também em nossas redes sociais. A você, boa segunda-feira, grande abraço e até amanhã. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral.